Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, tem muita gente desesperada no Brasil, né? A população se manifestando. E aí eu via na época, já há um tempo atrás, as manifestações e muita gente até orando, né? Clamando a Deus para Deus intervir, né? Na situação do que está o Brasil. E eu achei aquilo bonito. Eu só quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. O que eu vou dizer talvez pode até escandalizar alguns irmãos, ou ouvintes, né? Ou que me assiste por esse vídeo. Mas Deus não intervém. Aí você vai dizer assim, ó, mas como que Deus não intervém? Se a gente clama, Ele vai intervir. Deus não intervém. Por quê? Porque não é, entende? Deus intervém numa batalha contra os seus servos, realmente. Missionário, tal, ali orando, tal, Deus pode intervir de uma forma, né? Usando alguém para defender aquela pessoa. Deus também, Ele pode intervir, né, numa doença, numa curando. Agora, Deus não intervém, sabe por quê? Porque existiu uma votação. Claro, fraudulento ou não, existiu uma votação. Então Deus deu o quê? Livre-arbítrio, não é isso que o povo fala? Ah, Deus me deu livre-arbítrio, eu faço da minha vida o que eu quiser. É isso que Deus fez. Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser da vida. Agora, é claro que, como é que Deus intervém? Velando pela sua palavra. Tudo que o homem fizer, tudo que ele plantar, tudo que ele fizer de bom ou de ruim, ele vai colher. Porque, pare e pensa um pouco, esse senador aí, deputado, senador Renan Calheiros, Alcolumbre, esse Rodrigo Pacheco, aquele afetado lá, que o pessoal, esqueci o nome dele, lá do, não sei se é do Acre, lá para cima. Daqui a pouco eu lembro o nome dessa praga. Desse abençoado. Porque só faz coisa contra o povo, entendeu? Virou uma praga do Egito no Brasil. Por que nada acontece com esses homens? Por quê? Porque ainda não chegou o tempo deles. Eles estão plantando espinho, vão colher espinhos. Uma hora vai aparecer. Deus vai fazer cumprir a sua palavra. Agora, Deus intervir, por exemplo, chegar, entendeu? E fazer as coisas se resolver, não vai fazer. Porque Deus deu livre-arbítrio aos homens. Entendeu? Nós sabemos que o Brasil, né, está num processo de corrupção, sempre esteve, mas está pior agora. Né? Para e pensa no atual presidente, que foi preso, um dos maiores corruptos de todos os tempos, se não o maior corrupto do mundo. O cara já é de novo presidente da República. Ganhou as eleições? Interrogação. Né? Nós sabemos que não. Limpas, não. Um Supremo Tribunal também todo corrompido? Para. Eu até tinha esperança lá atrás do Exército ser honesto. Eu falei, bom, os militares não vão se corromper. Linha do engano. Quando eu vi o Paulo Figueiredo falando que tem generais, sim, que são corruptíveis, eu falei, bom, então já era o Brasil. E claro que eu sempre falei que só Deus podia fazer algo. Mas Deus pode fazer em que sentido? Deixando, porque Deus permite, né? Deixando o diabo tocar esses homens. Tocar mesmo, tocar e eles ficarem doentes, e assim vai, e acabou, extermina, morre e acabou. Aí sim haveria uma limpeza no Brasil. Só Deus. Assim como Deus limpou muitas pragas do Egito lá atrás, né? Muitos homens que se levantaram contra o povo dele, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Só que não adianta o povo clamar da boca para fora. O clamor vem do coração. Deus conhece o clamor do seu justo. Tem muita gente clamando da boca para fora. Entendeu? Né? O sapato está doendo, o calcanhar, né? A unha está doendo e começa a gritar, entendeu? Mas Deus sabe se é de coração ou se é da boca para fora.
Então cuidado esse negócio de, porque Deus não faz ficar revoltado com Deus, porque Deus não faz, não, Deus não faz justamente por isso, porque Ele deixou a lei do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, mesmo que seja para se corromper, mesmo que seja para roubar o povo, tem livre-arbítrio, mas vão pagar o preço no momento de Deus. Quando Deus vê lá que a taça está transbordando, Ele recolhe. É assim que Deus faz. Mas Deus nunca vai intervir no governo. Até porque está escrito na palavra que Deus manda a gente respeitar a lei dos homens. Deu para entender? Claro que a lei de Deus está acima da lei dos homens. Entendam isso. Quando às vezes fala assim, ó, mas a gente tem que respeitar a lei dos homens. Não, peraí. Se ela está indo contra a palavra de Deus, aí não. Primeiro a lei de Deus. A palavra de Deus é acima de tudo. A Bíblia é acima da lei dos homens. Depois vem a lei dos homens. Então vamos respeitar nesse sentido. É livre-arbítrio, eles têm livre-arbítrio, eles estão no poder. Agora continua lá o outro corrupto no Senado. Temos que orar para que o cálice deles transborde. Que Deus venha fazer algo, que a taxa de plantio deles chegue num patamar em que Deus haja. Deu para entender? Deus só age conforme a sua palavra, dentro da sua palavra, para velar, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então essa coisa de que Deus vai agir, vai acontecer, né? Realmente, se no exército tiver, que eu creio que deve ter muito pouco, generais evangélicos e não estão fazendo nada, são o quê? Covardes. Não tem nada de Deus, não tem nada de servo de Deus. São gente que vão à igreja, mas não são servo de Deus. Não está com o coração ligado com Deus. Porque um servo honesto, um servo de Deus, ele é corajoso, ele não tem medo de nada. O que a gente está vendo é o exército acovardado. Assim como o Supremo, né, que é corrupto, assim como a Câmara dos Deputados, dos senadores. Olha aí, essa votação esmagadora do Rodrigo, claro, não foi tão esmagadora, mas venceu com facilidade. Eu já sabia que ele ia vencer. Eu falei, não vão. Você às vezes fala, sabe o quê? Tem umas pessoas na internet que falam assim, ó, olha, marca aí o senador que não votou. Você vê que foi tudo secreto, ninguém sabe. Aí acontece, marca aí o senador que não votou. Mesmo que fosse aberto, você acha que a fraude foi só para presidente? Você acha que não é fraudado as eleições para Senado? Não se engane, é tudo fraudado. Eles fraudam tudo, é Senado, é deputado, é vereador, é prefeito, é governador, é tudo. Eles focam que eles vão eleger e elegem. Por isso que esses senadores estão aí, esses corruptos continuam sendo reeleitos. Por que será? Olha o Alcolumbre aí, tu acha que o povo votou no Alcolumbre? Não. Foi fraude? Não, então assim vai. Então esquece, só Deus, vamos clamar a Deus para derramar o cálice desses homens, que transborde a cota de tanta corrupção desses homens, a cota de pecado desses homens, para que Deus haja. Nós queremos o quê? Justiça. Amém? Mas a justiça de Deus e não dos homens. Amém? Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus.